notebook gamer mais procurado de 2024 foi atualizado e ele trouxe novidades muito boas. O Lenovo Lock agora tem um processador de 13ª geração da Intel com final HX. Mexeu na refrigeração e também na tela, que era o calcanhar de Aquiles do ano anterior. Eu tô há 10 dias com ele e eu quero te contar quais são os pontos fortes e fracos desse cara. Será que a mudança de processador melhorou o desempenho? Será que todo o resto vai fazer você pagar um pouco mais caro por essa versão mais nova? É o que eu quero te contar. E claro, se você quiser comprar um modelo que nem esse, ou o Lock anterior, dá uma olhada no nosso grupo de ofertas, onde diariamente saem os melhores cupons e preços da internet. Vira e mexe, aparece notebook gamer por lá, então vale bem a pena ficar de olho, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Tem link aqui embaixo e agora roda a vinheta pra gente começar. Eu gostaria de iniciar esse vídeo aqui comparando o Lock do ano passado com esse novo e entender o que tem realmente de novidade. É interessante perceber que essa linha Lock está se aproximando dos modelos Legion, deixando de lado o desenho explicitamente gamer e focando em um usuário mais profissional, que precisa de uma placa de vídeo dedicada e que pode jogar quando chegar em casa. Na carcaça agora, em vez do logotipo Lock ser apenas impresso, ele segue a mesma comunicação que o símbolo da Lenovo no outro lado, em baixo relevo com o fundo espelhado. É bem bonito e um pouco mais moderno, na minha opinião. A cor, em vez de cinza escuro, também mudou para o prateado, embora o teclado não vá na mesma direção. Se antes ele seguia o tom de cinza do corpo, agora a marca resolveu por um teclado preto, aumentando o contraste do componente com o resto do aparelho. Eu prefiro tudo da mesma cor, mas é questão de gosto. O que me interessa mesmo é se a experiência de digitação melhorou, tendo em vista que eu não sou muito fã de teclados gamer de entrada. E olha, existem algumas diferenças, não na maciez ou responsividade. Nisso, ele se mantém igual. Aliás, ele é mais silencioso do que a média da categoria. A novidade de fato está na sensação do toque, já que essas teclas pretas elas são mais ásperas do que no modelo do ano passado, que seguia o mesmo acabamento liso do corpo. Outro ponto chato que eu julgo ser um problema de toda essa faixa do mercado é a escolha das marcas em relação ao tamanho e o espaçamento de cada tecla. Pessoalmente, eu não vejo sentido nas setas serem maior do que as outras teclas. Seria mais proveitoso se a Lenovo diminuísse essas setas para priorizar teclas de letras maiores e não tão distantes. Por fim, um ponto positivo que se manteve esse ano foi o botão Power separado do restante do teclado. Isso indica que em alguma emergência em que esse teclado pare de funcionar, você ainda consegue ligar o notebook, conectar um teclado externo e sair mexendo. Uma curiosidade desse botão, inclusive, é que ele muda de cor dependendo do perfil de uso dele. Se você está no modo equilibrado, ele mantém o branco, azul na economia de energia e vermelho quando ele dá tudo de si no modo performance ligado na tomada. Já o trackpad se manteve igual tanto nos pontos bons quanto ruins. Ele responde bem e é relativamente confortável de usar, mas o clique ainda é alto demais na minha opinião. É um trackpad honesto, mas que não se destaca. Uma mudança importante, no entanto, aconteceu nas laterais. O Lock ele tá totalmente liso no lado esquerdo e apenas com algumas entradas no lado direito. São elas uma USB-C 3.2 Gen 2, que também passa sinal de vídeo, e Power Delivery de até 140 watts. A trava física para webcam também está por aqui, a entrada combo de fone de ouvido e microfone e mais uma USB-A 3.2 de primeira geração. Perceba que em nenhum dos lados do Lock novo há uma saída de ar, tal como no antigo. Isso me deixou até um pouco apreensivo, pensando como seria a temperatura desse cara em momentos de estresse, mas vale adiantar que ele tem sim um bom controle de refrigeração, embora esteja presente apenas na traseira esse ano. Eu vi alguns relatos na internet sobre ele esquentar a ponto de incomodar a pele, e assim ó, de fato fica quente, mas nada que seja um ponto fora da curva. O pico de aquecimento aqui na parte superior foi de 47 graus durante os testes de jogos pesados, e o barulho, embora esteja presente, não chega a ser um grande incômodo. Ele tá ali perto dos 65 decibéis na traseira, quando as ventoinhas estão na velocidade máxima. É também na traseira que estão as conexões que lembram o modelo anterior, mas não se engane, também temos um downgrade por aqui. Essas duas USB-A, elas são 3.2 Gen 1, contra as Gen 2 do ano passado. Na prática quer dizer que elas têm metade da velocidade máxima das antigas, 5 gigabits por segundo.
Em questão de aparência, pelo menos essa bunda aí do notebook tá bem mais bonita e discreta esse ano, acompanhando o mesmo prata da carcaça, mas eu confesso que eu fiquei um pouco chateado quando eu percebi que as USB eram um pouco mais lentas. Mas vamos falar de coisa boa, tá? Porque uma das duas principais novidades desse ano é a tela, que finalmente está posicionada para o público gamer, com 144 Hz de taxa de atualização. Esse é um dos principais pontos negativos que falamos sobre o lock do último ano, que vinha com apenas 60 Hz, o que não faz sentido para quem quer um notebook gamer para jogar nessa faixa de preço. Nesse ano esse problema foi resolvido e é engraçado porque ao mesmo tempo que a Lenovo conserta esse ponto, ela traz uma proposta de design mais profissional. No ano passado o design era mais gamer, mas a tela era melhor para o trabalho. Esse ano a tela é mais gamer, mas olha, tem uma coisinha legal aqui, que ela aumentou também a gama de cores, o que vai ajudar para trabalho. Então esse é um notebook que vai conseguir transitar entre trabalho e jogo muito mais facilmente. Para dar alguns dados, nos nossos testes, esse display chegou a 99% do espectro sRGB, 81% do DCI-P3, 73% do NTSC e 77% do Adobe. Ele tem 1610:1 de contraste e até 337 nits de pico de brilho. É um avanço perceptível e muito necessário para essa linha. Em vários vídeos do último ano, nós não recomendamos o modelo anterior por conta da tela. Agora, ela não só melhorou, como se tornou a melhor da categoria, deixando para trás os principais concorrentes diretos, como o Dell G15 e até mesmo o Legion Slim 5i. Além disso, para fechar essa parte, o novo lock também traz algumas tecnologias mais premium, como o suporte ao G-Sync e o Advanced Optimus, que alterna entre os gráficos integrados e dedicados do computador para tentar te ajudar a prolongar a vida útil da bateria quando você não está jogando ou exigindo muito dele. É uma funcionalidade que a gente já via também em alguns outros computadores da Lenovo e que ajuda bastante, tá? Porque se você deixar isso ativado, ele rapidinho faz a transição entre essas duas opções. Antes você tinha que reiniciar o computador para ele usar ou a placa de vídeo ou a placa integrada. E antes da gente partir para a parte de hardware, que é muito importante, eu queria dar duas dicas de como vocês podem economizar comprando qualquer notebook na internet. A primeira é dar uma olhada no nosso grupo de ofertas, onde diariamente ficamos de olho nos principais cupons e nos preços. Tem muito notebook aparecendo por lá, a hora que aparece a promoção a gente publica rapidinho e já acaba, tá? Dá uma olhada em escolha.cc/grupo ou no QR Code que tá aqui na tela para entrar. A segunda dica que eu posso dar é usar o comparador Escolha Segura, nossa ferramenta para Android e para computador, que compara preços, testa cupons automaticamente quando você tá no carrinho para dar um desconto a mais para você e ainda cria alertas para te avisar quando o preço daquele produto que você queria tá bom. Tem link de tudo isso aqui na descrição e agora bora voltar pro vídeo. Quando falamos de hardware, o novo lock de 2025 tem como grande diferencial a presença de um processador final HX, que incrementa o desempenho perante o último ano. Mas logo nesse início de lançamento, ele está vindo apenas com 8 GB de memória RAM, justamente para parecer mais barato, uma configuração que definitivamente não recomendamos. Logo que eu boletei esse notebook, eu já boletei também mais 8 GB adicionais de memória RAM, e aqui vale um comentário. Nós pegamos uma memória Kingston Fury e ela simplesmente não funcionou com a memória que já tinha aqui no notebook. A gente tentou trocar várias vezes e depois, conversando com o Lucas Ishii, ele comentou que especificamente esse modelo DDR5 tem a particularidade de funcionar apenas com um outro pente igual a ele. Então a dica é, se você for comprar esse notebook, pegue qualquer outra memória que não seja uma Kingston Fury ou pegue duas dela. Com os 16 GB funcionando, vamos falar então do processador, que agora é o Intel Core i5-13450HX. Ele integra os modelos de alto desempenho da Intel e supostamente chega a resultados 40% maiores que o anterior, o que deve ajudar você a utilizar todos os 144 Hz de tela. Bem, vamos para os benchmarks. Como eu estou falando de um salto de 8 núcleos e 12 threads do ano passado para 10 núcleos e 16 threads esse ano, espera-se que esse modelo novo performe melhor, principalmente em multitarefa. E foi exatamente o que aconteceu no Cinebench R23, onde ele saltou mais de 4.000 pontos no teste de multicore. Ele chegou a 15.498 e tá coladinho lá com o Legion Slim 5i e um pouco abaixo do Dell G15, que tem o mesmo processador. Em single core, ele ficou com 1.600
486 pontos. Todos esses dados de benchmark mostram que para aqueles que trabalham com software que exige mais CPU, ou para quem quer fazer multitarefa, esse notebook é um avanço perante o ano passado. Para trabalhar com 3D, eu senti que 16 GB até que ok, um upgrade para 24 GB seria interessante, tá? Mas se você for trabalhar com vídeo, certamente vai precisar de 32. Pegar ele com 8 GB e botar mais 16 não aumenta tanto assim o custo quando comparado com apenas mais 8 GB. Então seria uma recomendação para quem vai mais trabalhar do que jogar com ele. O que nos leva ao ponto de que, de um ano para o outro, o avanço em games foi bem menos significativo. No 3D Mark, por exemplo, estressando a GPU com o teste Steel Nomad, veja que as duas ficaram muito parelhas, 1138 contra 1141 pontos. Nós temos a mesma placa de vídeo nos 2 anos, uma RTX 3050 de 6 GB de RAM que provavelmente não estava tendo gargalos. Talvez na versão 4050 um processador como esse ajudasse mais, mas por aqui, mesmo com o TDP maior e com o desempenho de multithread superior, os resultados foram quase os mesmos. Então você vai conseguir ter uma boa experiência com qualquer jogo da atualidade, mas dificilmente 144 frames em títulos mais pesados, já que os AAA exigem mais da placa de vídeo do que do processador. Um exemplo disso é o Cyberpunk. No lock do ano anterior, ele rodou uma média de 60 frames por segundo em Full HD no preset entre o alto e o ultra, com Ray Tracing no baixo e o DLSS no automático. Aqui também ficamos na mesma média de desempenho, mesmo com o gasto energético sendo um pouco maior. Eu chuto que um undervolt pode ajudar bastante esse notebook, tá? É uma dica, não consegui testar. Black Myth Wukong fica acima dos 30 quadros no alto e chega nos 60 com Frame Generation. Onde a diferença de um processador melhor pode ajudar é nos jogos competitivos, onde o gráfico é mais simples e o foco é em empurrar a maior quantidade de frames possível. Então eu fui lá e testei o CSGO 2, e diferente do ano passado, que nós ficamos na casa dos 120 frames por segundo, agora temos 160 no alto e mais de 220 no baixo. Por fim, a título de curiosidade, eu fui pro Fortnite fazer mais alguns testes, e com os gráficos recomendados do jogo para configuração do notebook, eu fiquei ali entre 80 e 90 frames por segundo de média. O 3D Mark, no entanto, falou que dava para eu jogar no Ultra, então eu fui lá e testei, e olha, não dá tanto não, tá? Ficou entre 30 e 40 quadros por segundo, o que para um jogo competitivo até que é ruim. Mas colocando tudo no baixo, como boa parte dos jogadores de Fortnite, eu bati 130 frames, o que torna tudo bem mais legal. E foi justamente testando Fortnite que eu percebi que o lock ele não consegue manter a bateria sendo carregada durante os jogos, mesmo ligado na tomada. Se em 2024 a tela era o principal problema do lock, agora com certeza o inimigo dele é o consumo. O pico de gasto energético bate mais de 200 watts, juntando a CPU e a GPU. E mesmo elas mantendo uma média de 160 watts, pouco espaço sobra para a tela e para os outros componentes funcionarem, já que a fonte desse notebook é de apenas 170 watts. Então, sim, você não ouviu errado. O notebook perde bateria mesmo na tomada quando você está jogando. O Fortnite, por exemplo, levou 8% da bateria por hora, mesmo utilizando o notebook no modo equilibrado. Então, esse notebook ele ainda é utilizável. Mas na boa, esse é um erro muito básico da Lenovo, que colocou uma fonte abaixo do necessário para esse modelo. Eu digo isso porque a bateria ela vai desgastar mais ao longo do tempo, além de ficar essa preocupação, poxa, será que eu preciso dar uma carga na bateria do notebook antes de eu começar a jogar? Poxa, que outro notebook gamer eu preciso fazer isso, sabe? Não tem por que a gente fazer essa troca. Para fazer um tiratema, eu comprei uma fonte de 230 watts da própria Lenovo no Mercado Livre por R$280. Para nós, os consumidores, é esse preço, mas para a Lenovo deve ser tipo uns R$50 a mais, era só eles colocarem dentro do preço do produto. E com essa fonte, ele funcionou perfeitamente, equilibrado, recuperando bateria durante o jogo, mais estável. Poxa, por que a Lenovo escolheu tão errado, sabe? Não precisava vir com 170 watts. Na boa, se você for pegar esse notebook, dá uma olhada se a marca já corrigiu isso, porque conforme a bateria também se degradar, ela vai diminuir mais rápido. A solução é simples, Lenovo colocar uma fonte no pacote. Isso daí estaria alinhado também com a opção de carregamento de 140 watts via USB-C que já é acima do mercado. A maioria dos notebooks vai até 100 watts. Então essa troca poderia ser feita ou simplesmente colocar um pouco no preço. Bem, a conclusão é a seguinte: o projeto do lock atualizado com o processador HX tem seus altos e baixos.
Por um lado, ele melhora a tela e a construção, algo muito necessário no modelo anterior. Finalmente, ter uma tela 144 Hz o coloca em pé de igualdade com os concorrentes, até um pouquinho melhor. O processador Intel HX também consegue, no multicore, entregar uma experiência para quem quer trabalhar com um notebook ou para jogar e streamar ao mesmo tempo. Mas o desempenho em jogos não avança nada perante a versão anterior, e a Lenovo está enviando o notebook com uma fonte incapaz de sustentar a corrente exigida por ele. Isso, junto com o fato de que ele ainda está um pouco caro, não me fazem recomendá-lo agora, mas no futuro próximo, se tivermos uma opção com fonte de 230 watts e quem sabe 16 GB de RAM já de fábrica, por algo perto ali dos 5.200, daí ele começa a fazer sentido. Até porque temos um Dell G15 com o mesmo processador fazendo estrago na mesma faixa de preço. Para quem pode pagar mais caro, a versão com RTX 4050 já coloca uma fonte melhor e também mais memória RAM, então vale dar uma olhada no preço e comparar com os concorrentes. Se você gostou, lembra que tem links na descrição e comprando por lá vocês ajudam o canal. Além disso, deixa um comentário sobre a sua opinião desse notebook. Eu acho que ele é interessante se corrigirem essas falhas. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece também de se inscrever por aqui. Todos os dias tem conteúdo de tecnologia e guia de compra aparecendo para vocês. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!